Boa noite, eu sou a Rafaela e esse é o Jornal de Bioquímica na Exalc. Hoje, no nosso programa, vamos falar de um assunto muito relevante para a saúde pública, o diabetes mellitus tipo 2. Essa doença está afetando cada vez mais pessoas com idade mais nova, resultando em perda de qualidade de vida, altos custos com medicamento e mortes prematuras. O IBGE divulgou o censo 2022, revelando que a população brasileira é de aproximadamente 203 milhões de pessoas. E com base nas pesquisas, como o último levantamento da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, estima-se que cerca de 20 milhões de brasileiros vivam com diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes, IDF, confirma uma prevalência de 10,5% no país, colocando o Brasil em sexto lugar mundial entre os países com mais casos de diabetes. Dentre os tipos de diabetes, 90% são do tipo 2. Um dado alarmante é que, segundo a IDF, cerca de um em cada 3 brasileiros com diabetes não sabe que tem a doença. E entre 2010 e 2021, o Brasil registrou mais de 750 mil mortes relacionadas a diabetes, com um aumento significativo nos últimos anos. As taxas de mortalidade são mais altas nas regiões Norte e Nordeste e mais baixas na região Centro-Oeste. A região Sudeste apresenta uma variação notável, com o Espírito Santo tendo a maior taxa de mortalidade e Minas Gerais a menor. Esses dados refletem não apenas as disparidades no manejo clínico, mas também as desigualdades socioeconômicas e nutricionais entre as regiões. E para falar mais sobre essa doença, o nosso correspondente Guilherme Abdala foi até o shopping de Piracicaba para conversar com o público e saber a opinião deles. Vamos conferir a reportagem. Olá pessoal, eu estou aqui nos corredores do shopping Piracicaba para saber um pouquinho mais do conhecimento do público sobre o diabetes. Bom pessoal, eu estou aqui com a Yasmin. E Yasmin, se você conhecesse uma pessoa que tivesse diabetes e aí você fosse recomendar um desses 2 alimentos para ela, qual desses 2 você recomendaria? Acho que o macarrão. Por que você recomendaria o macarrão? Acho que o macarrão tem menos açúcar que o bolo. Se eu te contar que os 2 têm o mesmo efeito. Sério? Estou aqui com a Natália. E Natália, se você conhecesse alguém que tivesse diabetes e aí você tivesse que recomendar um desses 2 alimentos, qual você recomendaria para a dieta dela? Com certeza o macarrão. Por que você recomendaria o macarrão? Porque eu acredito que ele não deva virar tanto açúcar quanto o bolo no organismo. E se eu te contar que os 2 têm o mesmo efeito no nosso organismo para quem tem diabetes? O quê? A mesma quantidade? A mesma quantidade. E agora, pessoal, eu tô aqui com a Anete. E Anete, se você conhecesse uma pessoa que tivesse diabetes e você tivesse que escolher um desses 2 alimentos, qual você escolheria? Eu não escolheria nenhum dos 2. Nenhum? E por que você não escolheria nenhum? Porque o diabético não pode com açúcar, não é? Não sei, não tenho total conhecimento. Então esse tem açúcar e eu acho que a massa se transforma em açúcar. Eu acho, não sei. Entendi, se eu te falar que os 2 realmente têm o mesmo efeito que para uma pessoa que tem diabetes. Você tá certo. Ah, então tá bom. Obrigada, Guilherme. Bom, e agora a doutora Carolina Fernandes, do Instituto Albert Einstein, em São Paulo, vai nos explicar como essa doença funciona e o que ela é. Olá, pessoal! Hoje eu vim explicar um pouco melhor para vocês sobre a diabetes mellitus tipo 2. Ela é uma doença classificada quando o organismo de uma pessoa não consegue fazer uso eficiente da insulina ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. O mecanismo de ação da insulina consiste basicamente em um hormônio responsável por controlar a taxa de glicose circulante no sangue, por meio da fosforilação e a inserção dessa glicose dentro do meio celular para que ela consiga se tornar energia dentro das células, como o ATP, para serem convertidas em ATP. Com isso, levando em conta o organismo de uma pessoa normal sem diabetes, a taxa de glicose no sangue costuma retornar à normalidade após uma refeição em torno de 2 horas após a ingestão de carboidratos. Já o organismo de um diabético não possui esse mecanismo, ou seja, a taxa de glicose permanece elevada por muito mais tempo. Com isso, nós não encorajamos o consumo de carboidratos simples, como mono e disacarídeos, que a digestão já se inicia na própria boca do indivíduo, por pessoas portadoras de diabetes mellitus tipo 2, porque a taxa de glicose vai se elevar com muita rapidez
e não terá o mecanismo responsável por controlá-la. Por isso, nós recomendamos o consumo de carboidratos integrais, complexos como amido, ou inserir uma fonte de fibras nesse tipo de refeição, além de evitar o consumo de açúcares adicionados às preparações, com isso podendo ter um controle melhor da taxa glicêmica de cada refeição. Muito obrigada, doutora Carolina, e hoje chegamos ao final de mais um programa. Gostaria de reforçar a importância da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é uma fonte valiosa de informações para todos nós e que realiza campanhas de conscientização e educação continuamente sobre o tema. Para aqueles que necessitam de medicamento, o SUS oferece gratuitamente através do programa Aqui Tem Farmácia Popular ou através do Disque Saúde 0800 61 1997. Agradecemos pela sua companhia e desejo uma boa noite a todos e até amanhã.